Quando eu recebi a notícia da morte do Joe Linder ou do Joe Statics, eu tive certeza que eu tinha de fazer um vídeo sobre isso. Me lembrou sobre a morte de tantos outros atletas como ele, que morreram com 30 ou até menos de 30 anos. E esse é um esporte, o esporte do fisiculturismo é um esporte que eu já pensei em perseguir como carreira para minha vida, em ser um fisiculturista e tudo mais. Então tudo isso me toca de maneira muito profunda, especialmente porque eu vejo tantos jovens brasileiros querendo ser fisiculturistas, admirando o Ramon, admirando o Paulo Musi, admirando diversas pessoas que têm um shape de alguém que utiliza certas substâncias, de que é um atleta profissional para atingir aquele shape. E acho que não tem como não falar sobre a morte de um cara que inspirava tanta gente, especialmente pelo seu shape que era absolutamente incrível. Ele era um atleta não só muito esforçado, mas certamente com um dom genético muito incrível. A namorada do Joe Statics, do Joe Linder, falou que ele sofreu um aneurisma, que é basicamente quando uma veia dentro do teu corpo se enfraquece. É como se tu tivesse um balão e uma parte do balão inchasse mais ainda. E essa parte que incha mais ainda, a pele, que é como se fosse a borda da veia, fica muito mais fina, e daí tem mais chance de, se tiver uma pressão alta, aquele ser o local que estoura. E o Joe Linder era extremamente aberto sobre o uso dele de esteroides anabolizantes. Ele já falou que, inclusive, ele abusou deles quando ele era mais novo, e ele mesmo avisava do perigo dos esteroides e de vários deles, especialmente da trembolona, que é algo que aqui no Brasil a gente brinca muito como sendo algo que dá pra usar, mas mesmo atletas de alta performance avisam e dizem que se arrependeram muito de ter usado esse esteroide em específico e até diversas outras substâncias. Então ele era bem aberto sobre tudo que ele usava e como ele já tinha sofrido da saúde dele com o uso de esteroides anabolizantes. Mas vamos falar sobre a coisa que realmente importa, o quão seco o John Linder era. E ele mesmo era aberto sobre o quão difícil era para ele se manter seco o ano todo e como a saúde mental dele sofria pela internet, de às vezes as pessoas dizerem: o que aconteceu com o Joe Static? Ele não tá mais com o shape que ele tava antes. E ele mesmo dizendo, tem um vídeo dele falando isso: eu não sou o super-homem, eu sou só humano, nem sempre eu consigo ficar tão seco assim o tempo todo. Ele conseguia fazer aquela coisa com o peito dele, que ele ondulava as fibras, que quase ninguém consegue fazer e tudo mais. E ele chegou a falar também que ele tomava quase 4 litros de café por dia, para ficar mais acelerado, para ter mais energia. Ele sentia falta de energia por não comer o suficiente e para também para diminuir o apetite. A cafeína diminui o apetite. Agora tu imagina um cara do tamanho que ele era, com pouco percentual de gordura, que é algo que faz mal para a saúde, teu corpo precisa ter um certo percentual de gordura, tomando tudo isso de cafeína, usando esteroides anabolizantes, o que isso não pode fazer com o teu coração, com o teu sistema circulatório, a quantidade de estimulantes, o abuso de esteroides anabolizantes, o abuso de cafeína, um treino extremamente intenso, um percentual de gordura baixíssimo, e um cara de só 30 anos vem a falecer por causa de um problema circulatório que pode ou não ter tido a ver com esteroides anabolizantes. Mas o que eu quero dizer é que existe um padrão com a quantidade de atletas desse meio falecendo com problemas no coração, AVC, problemas no sistema circulatório, problemas nos rins, problemas no fígado. Cara, isso é algo que tem acontecido muito, muito, muito. E o Joe Linder tinha todos os sinais. Todos os sinais. Um cara que mantinha esse percentual de gordura baixo o ano todo para conteúdos na rede social. Um cara que já tinha admitido que abusava de esteroides anabolizantes e tinha abusado muito deles no passado. Um cara que disse que bebia 4 litros de cafeína por dia. Tu entende como essa tragédia provavelmente poderia ter sido evitada? Se alguém tivesse chegado e dito a verdade: olha só, se tu continuar mantendo um percentual de gordura tão baixo, bebendo tanto café, usando esteroide anabolizante, tu vai morrer. Mas as pessoas têm vergonha, as pessoas não têm coragem de falar isso pra alguém. Elas querem falar: não, tu pode perder uns anos da tua vida lá quando tu tiver 70. Não é verdade. Se tu usar esteroides anabolizantes, tu não vai só ficar careca, ou teu pau não vai mais subir, ou tu talvez não vai conseguir ter filho. Não, é possível que tu morra agora, não com 70, não com 60 e não com 50. Ai, mas o Arnold tá vivo. Ai, mas o Muzi tá vivo. Cara, nem todo mundo reage das mesmas maneiras. Existem caras que são hyper responders. Eles respondem muito bem aos esteroides anabolizantes. Eles crescem muita massa. E tem caras que não vão ter tantos efeitos bons e vão ter mais efeitos colaterais. Os efeitos colaterais agem de maneiras diferentes em pessoas diferentes. E tu não tem certeza se tu é alguém que vai lidar bem com os esteroides anabolizantes. Outra questão é, quando tu utiliza diversos esteroides anabolizantes, o Joe Linder era famoso por isso, ele tinha as veias do antebraço extremamente saltadas, empurrando contra a pele. O que é isso? Quando tu toma várias dessas substâncias, PEDs, Performance Enhancing Drugs, elas te deixam com mais hemoglobina, mais células vermelhas. O teu sangue fica mais denso, mais grosso, mais pesado. E isso, junto de pressão alta, faz com que tenha mais chance de tu ter o que ele teve, um aneurisma. Eu não estou dizendo que o aneurisma aconteceu porque ele usava esses esteroides, eu estou dizendo que a chance de ter um foi aumentada devido ao uso dele. Mas olha só quantos sinais, mais uma coisa. Tudo isso somado ao fato de que o percentual de gordura ele era baixíssimo ainda por cima. É algo extremamente trágico. A mensagem desse vídeo é de tristeza pela morte de um atleta que tinha tanta vida pela frente, uma pessoa, um humano, que eu vi vários vídeos e era um cara extremamente positivo, um cara que viu o melhor nas pessoas. Eu vi um vídeo dele com o Lex Little,
que mandavam uma carta pro Lex Luthor, e o Lex Luthor tava preocupado que, esse Stalker descobriu meu endereço, e o Joe Static tava, calma, antes de começar a se preocupar como esse cara descobriu meu endereço, pensa que tu motivou tanto alguém a querer poder falar contigo e te agradecer, que o cara chegou a fazer isso pra descobrir o teu endereço. Então, um cara que era positivo, eu me vi nele nesse quesito, eu quero ser mais que nem o Joe Static, nesse sentido de ver a positividade nas coisas, e perder um humano, assim, por algo desse tipo é horrível, e é por isso que eu, Augusto Katten, luto contra a idealização e de achar bonito um corpo que nem o do Chris Bumstead e o do Arnold. Eu posto coisas sobre isso às vezes, mas eu penso muito sobre. Eu não quero que pessoas jovens, guris jovens, modulem a sua mente a querer ser assim, e é impossível ser assim naturalmente, e daí detonem a sua saúde por algo que é superficial, algo que é estético. E no fundo, como o Breyer famosamente fala, apesar de eu discordar dele em muitas coisas, nesse caso ele tá muito certo, é majoritariamente para agradar homem. Não tem nenhuma mulher que precisa de um cara assim, não tem nenhum esporte que precisa de um corpo assim, não tem nenhum nada. É pra posar num palco, e se tu quer posar num palco, eu te respeito, eu vou te apoiar, eu quero que tu tenha a melhor saúde possível, mas eu não quero trazer mais pessoas pra possivelmente destruírem a sua saúde pra posarem num palco e ganharem pontos. Eu acho que isso só vai piorar com o tempo e tá na hora da gente começar a admirar um shape um pouco menor. Pode ser bem seco ainda, bem estético, bem harmônico, mas que tal natural? Eu ficaria muito feliz em ver uma fase agora de mais fisiculturismo natural, de pessoas mais saudáveis, buscando longevidade, força, flexibilidade, harmonia, simetria, sendo naturais. Mesmo que demore mais, mesmo que seja mais difícil, eu acho que esse é o caminho certo. E é isso que eu recomendo pra ti. Não espere para aprender com seus próprios erros e ver a sua própria saúde caindo. Aprenda com os erros dos outros e não deixem a morte do Joe Linder se repetir em outras pessoas. Se for pra fazer, cuidem muito da sua saúde.